O nosso convidado dessa noite do Sempre um Papo é poeta e polêmico. É sobre o seu novo livro, A Imitação do Amanhecer, que o Sempre um Papo tem o prazer de convidar Bruno Tolentino. Por favor. O Bruno ficou muito tempo, muitos anos, mais de 30 anos fora do Brasil, e isso deixou a sua linguagem um pouco português, um pouco inglês, um pouco francês. Então a gente vai se adaptando e a gente vai conseguir compreender e saber um pouco mais sobre a carreira e sobre o trabalho do Bruno Tolentino. Não quer dizer que eu não fale português, viu? Mas é que às vezes o termo de que eu preciso me escapa ou me vem em outra língua. Bom, além de tudo, não é só o fato de que eu passei esses anos todos na Europa, não. É que eu também já fui educado em francês e inglês quando eu era garoto, o que acontecia muito na época porque, embora eu tenha essa aparência jovem e jovial, eu sou do tempo do onça mesmo. Quer dizer, então, nos anos 40 ainda haviam as famílias ainda tinham, de um modo geral, preceptores em casa e de um modo geral, aprendi essas línguas estrangeiras em casa. A gente só ia era raro que se fosse para o colégio a idade que se vai hoje, negócio maternal, essa coisa, não havia nada disso. Você chegava até bastante tarde até. Então, antes você era educado em casa. E havia uma ditadura na minha casa de Mademoiselle Beaulieu, já desde o tempo de meus pais, meu pai, aliás, e seus irmãos. Era uma francesa que era governanta lá há muito tempo. Então, não havia nada. Além de tudo, eu nasci no meio da guerra, na época da guerra, 1940. Então, os parentes franceses, belgas, etc., europeus, tinham voltado para o Brasil correndo, porque o negócio era brabo ali. Então, nós tínhamos muita gente dentro de casa falando língua estrangeira, quisesse ou não. Eu ouvia, eu e meu irmão, nós usávamos o português assim com uma espécie de esperanto só para nós, assim, uma coisa assim. Bruno, vamos começar com um tema que trouxe todos nós aqui. Para que serve a poesia, na sua opinião? Eu espero que não serve para nada, né? Só faltar esse negócio de tudo servir para alguma coisa, acaba tudo sendo instrumentalizado, não serve para nada, não. Ela é uma provocação a uma oportunidade que a pessoa tem que o espírito tem para se manter a um nível sempre mais elevado e procurar uma expressão mais justa para aquilo que não lhe ocorreria normalmente, né? Para que serve a filosofia? Para nada também. Para que serve a física nuclear? Em princípio, para nada, porque você não é a mesma coisa. Para que serve uma laundrette? Para muita coisa, senão você fica de roupa suja o dia inteiro. Nesse sentido, a poesia não serve para grande coisa. A poesia... Você que vai fazer a serventia das coisas. Quer dizer, é a relação que você estabelece com aquele meio, né? Aquele meio especial de expressão que você vai estabelecer se aquilo tem ou não uma serventia. Então a poesia serve para elevar o seu nível, como de resto também a filosofia, também todas essas coisas que não são de massa, não são comunicação de massa, não tem um sentido assim, de mobilização da linguagem comunicativa, a linguagem jornal, por exemplo. Isso serve para alguma coisa, porque se eu não souber o que está acontecendo hoje, enfim, alguma coisa estará me faltando. Mas a poesia não entra aí nessa categoria. Ela já pertence à vida reflexiva, à vida contemplativa do espírito, né? Se você também não tiver isso, bom, você está se diminuindo muito. Quer dizer, alguma coisa no ser humano diminuiu demais.
Não adianta dizer, quem diz poesia, mas então você quer dizer a arte de uma geral? Não, não, estou dizendo poesia especificamente, que a poesia é um modo de uso da linguagem particularmente exigente, muito exigente, de resto. Você é exigente com a linguagem e exigente com com a sua relação com ela. O Fernando Pessoa dizia, por exemplo, que ele definia a poesia como a música que se faz com as ideias. Não é uma música, as ideias. Basicamente você tem que estar pensando, não é um negócio de não uma série de suspiros, enfim, não é isso. Você tem que pensar, mas com isso você tem que fazer uma música, você tem que tornar aquilo mais perceptível, não é? Aquilo que antes não era muito perceptível, nem para você. Você formula aquilo no máximo de tensão de linguagem possível. O máximo de tensão de linguagem sem perder a relação com a linguagem comum. Porque se você se afastar demais, aí você já entrou em órbita, né? Não é mais o... Você não está mais fazendo poesia. Você já está fazendo uma espécie de alquimia aí, sabe, sei lá o quê, que entrou muito na moda essa bobagem. Mas o Goethe dizia, o grande escritor alemão, que a cortesia do gênio é a clareza. Se você é um gênio, a primeira obrigação que você tem que fazer é não fazer os outros sentirem débeis mentais. Você tem que se comunicar de tal maneira, tem que ser tão claro, tão preciso naquilo que vai dizer. Você não está dispensado disso porque você é muito inteligente, não. Então, isso, pelo contrário, se é que você é muito inteligente. Porque se você é tão inteligente assim, a primeira intuição que você vai ter é essa. Você vai fazer o papel de palhaço na frente dos outros. Porque você diz, o que você está falando de quê? Peraí. Quer dizer, você parecendo um desses macacos de filme mudo, que você tira há mil maneiras de você realmente cair no ridículo total com a impressão de que você está. Né? É muito comum isso. O intelectual adora esse negócio. Então, essa chamadinha do Goethe, né, que a clareza é a cortesia do gênio, é uma coisa muito importante. Porque se você esquece isso... Por outro lado, também o Ezra Pound, no final no princípio do século anterior, mais ou menos 100 anos atrás, quando ele e Eliot estavam fazendo uma espécie de homenagem, uma espécie de rearrumação bem incômoda na poesia de língua inglesa, que era muito enfeitada na época, estava muito... Aquela herança da Rainha Vitória, aquele negócio todo, estava tudo muito cheio de berloques penduricalhos, como aqueles lustres de cristal, lembra aqueles que tinha assim? Eu ficava pensando, cara, mas como é que fazem para limpar esse negócio aí? Aí um dia eu vi, coitada, as criadas tiravam aquele negócio lá e lavavam um por um, depois botavam aquilo todo. Você já pensou hoje em dia, nego, fazendo... Eu ficava... E outra coisa aí que me impressionava, parece uma parte, mas tudo tem a ver. O modo como elas faziam fios d'ovos. Eu gostava muito de fios d'ovos. Passei a ter um trauma em comer fios d'ovos. Porque ficava aquelas negras horas fazendo assim. Fio por fio, de puxa, mas que é isso? Depois eu vou lá, como os outros, só passei a ficar com trauma de fios d'ovos. Mas era assim, havia um certo lazer de que se abusava, né? E esse lazer fazia com que você enfeitasse cada vez mais, aquilo não precisava ser enfeitado coisa nenhuma. Então, quando perguntaram ao Eliot, mas ao Joyce, não, perdão, que Joyce? Mas era um enfeitado. Ao Paulo, do que eles queriam fazer com aquela revolução, ele disse, olha, a ideia é conseguir escrever poesia pelo menos tão bem quanto prosa. Aquilo pareceu ser uma provocação. Mas não era, tinha toda a razão. O que você pede ao texto de prosa é inteligibilidade, a não ser que seja naturalmente filosofia francesa contemporânea. Aí, evidentemente, se tiver inteligibilidade, você vai expulso do Grêmio. Mas você quer, antes de mais nada, entender aquilo. Se fazer cambalhotas para entender, inclusive, quando acaba um parágrafo, começa o outro, de que é que o sujeito está falando, e afinal de contas, qual é o assunto,
não vale a pena. A ideia seria trazer a poesia a esse mesmo nível, e eles conseguiram de resto, né? Tirar todas aquelas anquinhas, aqueles negócios todos, aqueles saltos altos, aquelas perucas empoeiradas que faziam a beleza feminina naquela época, quando você acabava de desmontar aquela boneca, saía de lá dizendo um negócio assim, mas não valeu a pena todo esse trabalho, porque a maioria das vezes não vale a pena mesmo. Então, o texto é a mesma coisa. Quanto mais. Eu estou dizendo que o texto tem que ser com a mulher nua, mas tem que me impressionar pelo menos tanto quanto, com a mesma imediatez, né? Não pode ter nada que não seja pertinente ali. Se tiver, bom. Então não serve para nada. Serve para simplificar a vida e, ao mesmo tempo, que a elevar o espírito, etc. E qualquer outra explicação, qualquer outra, é uma presunção. Eu acho que por aí, contentemos-nos com isso, que já não é pouco. Conseguiríamos viver sem a poesia? Não, eu acho que não. Eu, em todo caso, não. Mas, enfim, eu acho que... Não, nós não conseguiríamos, não. Ninguém consegue viver sem beleza, na verdade, né? Eu sei que tem o orangotão, o urubu, etc. Talvez ele... Mas, gente mesmo... Humanos, não. Nós temos uma necessidade de uma corda, alguma coisa... como é que eu vou dizer? Alguma coisa... de ordem estética que precisa ser respondida, né? Você não pode deixar aquilo enferrujar. Nós não conseguiríamos viver sem piano, não. Até porque a linguagem iria ficar cada vez mais ou emberlocada, igual esses lustres, etc., ou então ia ficar cada vez mais banal, até que deixasse de ter qualquer função. Aí sim, deixaria de ter qualquer função que não fosse imediata, que não fosse... Isto é um copo d'água. Não estou dizendo coisa de não está vendo que é um copo d'água, está pensando que é o que é um balde. Quer dizer, não dá para você... A metáfora, a dimensão simbólica da vida, a metáfora, a dimensão simbólica da vida, é alguma coisa a que o ser humano tenderá sempre, né? Ele tenderá sempre a se exprimir naqueles termos. A tentativa de reduzir tudo a um entendimento conceitual, a uma coisa óbvia, evidente, etc., vai sempre fracassar, porque vai ficar sobrando sempre uma margem que vai ficar inassumível, como diz isso, inatendida. Você não vai ter aquilo, não vai ter... você vai ter insatisfeito, você vai ficar insatisfeito naquela margem. Alguma coisa em você de muito profundo. E à medida que isso se acumula, você vai ficar... você vai secar, né? Vai ficar cada vez mais seco. A dimensão da aventura, a dimensão da fantasia, da vida humana, todo mundo sabe que é indispensável. Você dirá, mas hoje está sobrando. Não, não está sobrando, não. A caricatura disso está sobrando. Mas a realidade disso, não. Isso aí é uma coisa muito mais... é muito fácil caricaturar alguma coisa. Você dar aquilo como aquilo de fato é, já é diferente. Você está lendo um livro agora, por exemplo, vamos aproveitar e fazer propaganda do próximo papo, né? O livro do Cocho, né? Do golpe ao Planalto. Do golpe ao Planalto. O que impressiona nesse livro, eu não sou nada de acordo com as coisas que ele faz, nem diz, nem coisa nenhuma. Ele está de um lado e eu do outro, esse do espectro das coisas, mas a verdade é que o livro nós estávamos vendo, havia disputando um pouco aquilo, porque dá uma vontade de continuar a ler aquilo. Aquilo se flui com uma tal evidente pertinência, tudo ali é pertinente, você não pode tirar... para que está aqui isso demais? Não tem berloques, não tem lustre de cristal ali dentro, não. Agora é direto naquilo. E a poesia que nós queremos é essa, assim, que tenha essa mesma imediatez, né? Essa mesma precisão. Ela tratará necessariamente de coisas mais sérias, digamos, mais sérias, não sei se é a palavra, mas assuntos mais graves. Essa música que se faz com as ideias, será que mas sem cair jamais na abstração. Ela não pode se tornar abstrata, porque se ficar um negócio puramente abstrato, ninguém se interessa por isso.
isso aí não tem mais a ver comigo. Só informar que o Ricardo Couto, jornalista, é o próximo convidado do Sempre um Papo, dia 22. Bruno, vamos falar um pouco sobre o seu novo livro, A Imitação do Amanhecer, que reúne 538 sonetos e demorou mais de 20 anos para ficar pronto. Mas isso é normal comigo, né? A única coisa que saiu um pouco feito isso com muita rapidez na minha vida fui eu mesmo, só levei 9 meses. Mas o resto tudo demora muito, entendeu? Como eu nunca me conformei muito com o assunto. Tanto assim que esses anos todos, e já tem ano que vem, eu faço 50 anos de escrita, e outra vez não parece, né? Mas eu comecei por volta de 16, 17 anos e sempre escrevi com muita lentidão. O meu livro de poesia, que saiu mais depressa e assim, uma toca de caixa, porque precisava sair, porque estava me enchendo muito o saco que eu tinha, enfim, era absolutamente urgente que eu terminasse aquilo, levou 9 anos. Foi A Balada do Cárcere, que foi, acho que são 9 anos mais ou menos. Algo assim. Em todo caso, e o primeiro que foi obrigado a publicar, porque eu ganhei o prêmio Revelação de Autor, tive que sair do Brasil logo em seguida, por causa do golpe militar, eu realmente não dou para isso. Esse negócio de nego sabe com quem está falando, não sei, vou me embora daqui, fale uns com os outros. E eu não quero saber se foi uma boa coisa ou má coisa. Ditadura nunca presta, nunca serve para nada. Esse negócio de nego mandando outro calar a boca e deixa que eu faço esse negócio. Eu tinha que ir embora. Resultado, eu tive que terminar aquele livro, publiquei aquele livro antes de ir embora. Só 7 anos. Foram só 7 anos. Normalmente as pessoas tendem a fazer com muito mais rapidez. Mas, para ficarmos num ícone a que eu me refiro muito, e que sempre foi um modelo para mim, muita coisa, o Goethe, né? O Goethe levou quanto? 40 anos para fazer o Fausto, né? Entre o primeiro e o segundo Fausto. Quantos anos levou, não me lembro exatamente quantos, mas foram muitas décadas para o Quixote ficar pronto. Né? Cervantes também não tinha pressa nenhuma. Quem andou mais apressadinho aí foi como é que chama, o Dante Alighieri, quando fez a Divina Comédia, porque também naquele tempo, daqui a pouco já cortava a luz da sala, você não vivia muito tempo, o nego morria muito cedo, né? Mas assim mesmo, não foi assim uma coisa da noite para o dia. Os meus livros demoram muito, de maneira que esse ter sido escrito de setembro de 79 até dezembro de 2004, parece assim uma coisa excepcional. Não é muito normal comigo. O livro que mais demorou, O Mundo como Ideia, o anterior a esse, isso foi de 59 a 99. Foram 40 anos. Pronto. E assim, porque eu resolvi 40 anos, uma ideia, estava um número redondo, muito interessante, mais do que isso, os 40 anos, estou sabedor que já estou me adiantando aos 40 ladrões do Alibaba ainda, entende? Então 40 me pareceu um número da moda. Daqui a pouco vão aparecer 40 ladrões, deixa eu botar esse livro assim para fora. 40 anos, quando eu fui ver, cortei, e disse, não chega, não vou fazer mais nada aqui não. Publiquei o livro assim mesmo, entreguei lá a Globo. E normalmente, entre terminar o livro e o livro sair, eu deixo passar mais ou menos um ano. Porque veja, volta, etc. Para ver se é isso mesmo que eu quero publicar. Porque a verdade é que uma vez feito isso, meu irmão, aí, por isso aí você vai ser julgado. Tudo mais, inclusive esse bate-papo aqui, amanhã vão dizer, mas ele tinha bebido demais, sabe como é que é, etc. Todo mundo esquece e dá o desconto. Mas isso aqui não, quando eu falei, né? Assim, mas teve tempo bastante para estar dizendo essas besteiras todas, vamos ver como é que é. Então, e o senhor conta uma história através da poesia, né? Não era a minha intenção, para começar, mas os meus livros acabam se dividindo quase naturalmente por si só em 2 tipos de poesia. Um deles a que se pertenceria à poesia dramática, um pouco assim como o Macbeth, o Hamlet, o Romeu e Julieta, na qual as coisas se dão automaticamente através de personagens. É claro
que a Julieta não é o Shakespeare é claro que também não é o Romeu, etc, etc. Mas ele cria aqueles personagens e ele está em todos eles, etc. Eu tenho 3 livros assim, As Horas de Catarina, que é supostamente o diário de uma freira que entra para o convento, etc., uma freira fictícia, mas baseada em caracteres reais, inclusive Santa Teresa de Ávila e outros depoimentos de pessoas sérias, publicado em 94, com o qual eu ganhei meu primeiro jabuti. Depois, esse, aliás, eu levei 22, 23 anos só fazendo isso. Depois, em seguida, tem o mais curto deles, A Balada do Cárcere, quando me pegaram fumando, cheirando que eu não devia, me meteram na cadeia lá na Inglaterra, lá fui eu preso, adorei, achei uma graça no negócio, aproveitei que negócio, pô, me aconteceu um negócio que não acontece todo santo dia, então aproveitei, tirei o máximo proveito daquele negócio. Quando saí de lá, tinha uma história para contar, claro, e nem precisava ser a minha história, era a história de não sei o que eu conheci lá dentro, que era totalmente analfabeto, que eu chamo de 212, e não sei, ele mandou tatuar o número aqui na coisa e só respondia se você chamasse ele pelo número. Não era 212 por acaso, era outro número. Mas não, que não rimava com coisa nenhuma, então eu mudei para 212. E eu conto a história dele. Eu alfabetizei, ajudei esse sujeito a se alfabetizar, e depois, quando eu saí, ele já estava na universidade. Hoje em dia, hoje em dia, já há algum tempo, ele é membro da Royal Society of Psychology. Ele é membro, sócio correspondente da Royal Society. Foi uma transformação total que deu nele, assim, lá dentro. Ele tinha matado a mulher e era um sujeito que não falava, não dizia nada. Bom, eu não vou contar a história dele, porque o assunto é esse. Vamos ao livro. É um romance entre dois... pois é. Entre um homem e um cadáver. Pois é. Então, depois dessas duas coisas baseadas em fatos mais ou menos aceitáveis, eu não tinha nenhuma intenção de continuar essa veia, digamos, mais ficcional metida na poesia. Mas me contaram essa história quando eu cheguei na Inglaterra, em 1962, eu já achei um negócio tão extraordinário que eu fiquei achando, mas ninguém escreve isso, não? Vocês não escrevem isso? As pessoas que me contaram eram escritores. Eles diziam, vocês não... Por que não usam isso para fazer um romance, imagine? Ou uma peça de teatro, sei lá o que seja, imagine. Não podemos mexer nesse assunto, porque isso aí, não saber o que é que aconteceu, e aqui na Inglaterra, enfim, aquela mania do inglês se policiar de tal maneira, e não se sabia se não houve alguma coisa entre eles dois. Então, eles não ousavam contar essa história. E, não obstante, isso tinha sido o principal personagem, o principal testemunho, isso tudo, tinha sido o romancista inglês, Ian Foster, né? O Foster que tinha escrito muita coisa, mas os homossexuais ingleses eram uma coisa engraçada. Eles iam para a cadeia, como vocês sabem, com o Oscar Wilde, pegavam e tocavam na cadeia. Então eles não tocavam nesse assunto nunca, né? Podiam até ser da pá virada, mas por escrito, nada. Então, o Foster, aliás, nunca escreveu sobre o tema, que se soubesse, só depois que ele morreu é que publicaram a tal novela Morris, né? Então, ele pensava que ele escrevesse isso porque se supunha que houvesse entre esse judeu mexicano e esse jovem inglês de mais ou menos regular da mesma idade, alguma coisa dessa ordem no norte da África. Bem, a história... Mas a verdade é que se supõe, mas não se pode dizer nada. A única coisa que se sabe por correto é o seguinte, que quando o sujeito morreu, o judeu pegou, foi lá levar os documentos dele para o consulado inglês, em Alexandria, e se deram conta que era uma pessoa importantíssima, de uma família ducal, dos duques lá na Inglaterra. Então, disseram, não, mandaram avisar a família, para a família vir reconhecer o corpo, não era um inglês qualquer que tinha morrido. E não se sabe nem de que morreu, não sei bem. Isso não está muito bem contado a história. Aí,
Aí, em 1922, demorava para o pessoal chegar, daqui que a notícia chegasse, que ele se organizasse, descesse. Vieram um dia hidroavião, e o hidroavião, como você sabe, tinha que parar, assim, enfim. Daqui que chegasse eram 2, 3 dias, etc., e o corpo ia apodrecer. Então, por ordem do próprio cônsul, ele foi embalsamado. O menino, o guri que tinha morrido, um guri por aí de uns 18 anos, embalsamaram o guri. Mas, e quem se encarregou de fazer isso foi o judeu, que tinha tempo para fazer isso. Foi lá. Quando o judeu foi lá pegar o corpo, né, tinha virado Branca de Neve. Tinham feito um trabalho tão bonito, porque tinham pago tão bem, só faltava botar um esquife assim, virava filme de Walt Disney, aquela coisa assim. Então, todo mundo já deve ter visto isso. Aquela cruza de Ramsés II com Bela Adormecida no Bosque, o judeu disse, não quis dar o corpo a ninguém. Chegou o pessoal, cadê o meu morto? Não tem mortinho não. Mas não tem. E não dava para provar que era ele, porque quando você faz o embalsamamento, somem as expressões digitais. Então não havia nenhuma prova legal. E tinha a transformação era de tal ordem. Alguém viu o corpo de algum corpo embalsamado alguma vez? Recém-embalsamado? Pois é muito comum nos Estados Unidos. Quando veio para cá em 1953 a Carmen Miranda, ela também veio toda bonitinha, aquela coisa. Você sabia que era Carmen Miranda? Tinha uma vaga ideia de que era ela mesma. Eu fui ver, porque aquilo ficou aberto à visitação pública, e parecia ela, mas parecia e não parecia. Ela tinha sido embalsamada, enfim, preservado aquele corpo e colocada lá. É uma coisa estranhíssima, porque realmente parece a pessoa, mas a pessoa de uma maneira ideal, né? Ideal tanto quanto possível, um corpo que não se mexe, que não diz nada. Né? Não é ela toda pintada, só faltavam as bananas, os abacaxis, o resto tudo estava ali. Ela ia... E eu fiquei impressionado com aquilo, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos, e o enterro dela foi uma comoção nacional, um negócio muito grande. Bom, e deve ter sido a mesma coisa que aconteceu lá, o que é curioso, porque isso coloca esse corpo transformado quase que no mesmo pé do corpo glorioso com o qual o Cristo foi visto quando voltou. Né? Bota a mão aqui, Tomás, sou eu mesmo. Tudo. Que negócio. Quer dizer, é e não é o mesmo corpo, porque os discípulos de Emaús dizem que não reconheceram o Cristo até ele partiu o pão, não sabiam que era ele. Quando partiram, disseram, né? A Madalena, quando descobriu teria descoberto o corpo lá no coisa também, falou com ele como se fosse o jardineiro. Senhor, se o senhor sabe onde está o corpo, me diga que eu vou buscar, etc. Ele disse, Maria, e ela, Rabone, tomou aquele susto. Foi só quando o cara se apresentou que ela ficou sabendo que era ele. Então, alguma coisa no corpo glorioso assim mostra que, pelo menos é como a Bíblia o descreve, é e não é a mesma pessoa. Quer dizer, parece, e é um parecer que é tão mais do que aquilo, né, supõe-se, que... Bem, alguma coisa dessa magia agiu sobre a multidão que viu a Carmen Miranda, porque ficou todo mundo chegava lá descabelado, tristíssimo, aquela coisa. Porque naquele tempo não tinha por que chorar, o povo chorava pouco, né? Não tinha muita razão para chorar, então chegava lá, chorava em cima das grandes mortes, etc. Era um povo muito chorão, ainda mais carioca, né? Mas acontece que assim que passava e que via aquilo, você via uma transformação evidente na cara das pessoas. As pessoas elas ficavam mais pasmas do que tristes. Ué, mas ela ficou bonita beça, né? Ela ficou, enfim, olha só. Morrer é bom, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Até a história ficou aquela impressão geral de que valia a pena. Mas, Bruno, e o judeu, como é que ele encaixou nessa... Ele ficou com o corpo? Claro, ficou 17 anos, de 1922 a 1939. E só entregou porque começou a Guerra Mundial, ele levou o corpo de volta para o México. E o pior, ele se tornou um páreo, porque ele tinha dinheiro, estava levando dinheiro, pegou essa caravana para levar dinheiro para as comunidades que estavam se formando na Palestina.
de maneira a formar o Estado de Israel, né? Que 25 anos depois, em 1947, seria proclamado, 49 foi, né? Seria criado, mas só foi criado porque não havia judeus na Palestina, praticamente não havia ninguém na Palestina, havia uns poucos pastores, uma coisa assim. E eles começaram a ir, os sionistas começaram a ir para lá. Então, os judeus do mundo inteiro mandavam dinheiro para eles poderem montar seus kibbutz. Ele não deu esse dinheiro, não chegou nem lá, nem cheguei a ir lá. Foi embora com o corpo do Carmen Miranda dele aí lá dali para o México. Acabou no México, mas não foi direto para o México, dali do Egito, não. Até porque o Egito era protetorado inglês e não ia tirar aquilo com facilidade dali. Ele deu um jeito de tirar aquilo dali para a Tripolitana, que era a colônia italiana, né? Em seguida, dali ele passou para a Argélia, para a Tunísia, onde tem esse tal oásis de Gabés, onde ele teria conhecido o Guri nessa caravana. Um pedaço da caravana que eu fiz, quando eu estava recém-casado, eu propus a mulher, vamos fazer uma lua de mel na caravana lá de Gabés, essa história. Ela falou assim, vamos. Eu disse, essa mulher é maluca, mas ela está querendo ir. Pensei que ela ia dizer, não vou. Então você deixa eu ir, deixo. Mas ela, vamos para lá. E ela disse que ia. Felizmente, os árabes não aceitavam a mulher em caravana de jeito nenhum, coisa que eu não sabia. Então, que ia dar mal ao bolo. Então, ela seguiu aquele pedaço da caravana de jipe com o cônsul do Brasil em Tunis, e o cônsul da Inglaterra, aliás, em Tunis, e eu fui em cima daquele camelo. Olha que eu farei muita coisa outra vez, mas não subo no camelo outra vez nunca mais para me enrolar naqueles coisas, porque é um calor, filho da mãe. É impressionante. Você, para manter a temperatura do corpo, ele bota uns verdadeiros colchões em volta de você, assim, sobretudo se você não for árabe, não está curtido com isso. Então, é bem incômodo aquele negócio de lá você. Mas assim mesmo eu fui, e chegamos lá em Gabés, eu tive toda aquela... Isso foi em 60... Não, isso já foi em 70, peraí. Eu casei em 68, foi por aí, 69, 70. E fiz essa experiência. E é impressionante a chegada, realmente. Quando você chega nesse oásis de Gabés, nos vários oásis, porque uma caravana vai de oásis a oásis, senão as pessoas morrem, né? Lá eles se descem no camelo, os camelos bebem, todo mundo toma banho, enfim, se reconstituem e seguem no dia seguinte. Não é assim uma esticada dessa assim, não. Eu fiz só esse pedacinho aí e nossa, fiquei moído durante dias, é um negócio horrível. Mas é muito bonito. Você desce lá, uma coisa impressionante, porque você tem só aquelas areias, aquelas pedras rosadas, né, de deserto, porque são feitas de areia, né, a areia que se petrificou, e aquelas fontes, né, aquelas fontes de água gelada, lagos de água gelada, de um azul, pelo menos um azul turquesa, que só no Mar das Bahamas, que eu vi aquela cor. Coisa muito bonita. Bem, então o judeu pegou esse corpo, carregou de um lugar para o outro, e finalmente, no Marrocos, houve uma tentativa da Marinha Inglesa de recuperar o corpo a Muque. Combinaram com os franceses, desceram lá e foram tirar o... Só que era um protetorado francês com a licença dos franceses. Só que os berberes ficaram uma fera com aquilo e passaram uma corrida na Marinha sob Sua Majestade. Não deixaram de jeito nenhum. Falhou aquela tentativa, mas na próxima vez eles vão conseguir. Então o judeu o que fez? Deu um jeito e o próximo que se sabe ele foi reaparecer no México. Toda essa história é contada em versos. Vamos ler um pedacinho, pessoal? Pode. Pode. Não sei. Se não houver uma corrida repentina para todo mundo. Bom, enquanto ele escolhe, a partir de agora, quem quiser se manifestar, fazer perguntas, temos 2 microfones ali nas laterais. Vamos lá. Meu nome é Diogo.
Eu queria aproveitar o fato de estarmos em Brasília e fazer uma pergunta sobre José Guilherme Melchior. É sabido que o senhor teve uma relação intelectual muito próxima com ele prefaciou o seu... Olha, eu não consegui ouvir, não. Eu sou meio surdo. Fale melhor no coisa. Vocês Perdão. estão ouvindo? Perdão. Eu queria aproveitar o fato de nós estarmos em Brasília e fazer uma pergunta sobre José Guilherme Melchior. É sabido que vocês tiveram uma relação intelectual próxima. Ele prefaciou o seu primeiro livro e no livro Os Deuses de Hoje há um poema que trata dele. Indesejada. A Indesejada, né? Pois. Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre a sua relação intelectual com ele, o papel de Melchior na cultura brasileira e como a cultura brasileira perdeu... Uma das pessoas mais inteligentes que já nasceram nesse país, não é? O Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme éramos praticamente da mesma idade. Foi uma sorte nessa época, éramos bastante diferentes, mas éramos três pessoas muito espivitadas e muito, como é que eu vou dizer, cada um na sua área, mas tínhamos um traço em comum, que éramos realmente muito audaciosos, né? O Glauber, que era o mais velho de todos, o Glauber era de 39, eu era de 40 e o Zé Guilherme de 41. Mas entre o Zé Guilherme e eu a diferença era de praticamente 4 ou 5 meses só. Eu era de novembro e ele era de 22 de abril. É uma pessoa realmente extremamente inteligente. Aliás, eu fui professor há muitos anos na Europa, lá, convivi com o que havia de mais sofisticado na Inglaterra. Os alunos que chegavam em Oxford, a turma que chegava por lá, mas gente sofisticadíssima, mas eu raramente vi gente tão inteligente quanto o Zé Guilherme. Quer dizer, tão rápido, tão capaz para começar, como é que ele arranjava tempo para ler aquilo tudo, né, que ele lia? É uma coisa impressionante. Ele, não é que ele lesse mais rápido do que ninguém, mas ele lia praticamente o tempo todo. E lia com muito espírito seletivo. Foi um dos maiores críticos que nós tivemos, crítico de cultura, não só crítico literário, crítico de cultura. E, e como acontece com muitos deles, muitos dos nossos escritores, foi ser diplomata. E viveu numa época muito difícil mesmo, porque é aquela época do golpe militar, da ditadura, daqueles primeiros tempos, uma grande confusão. Você veja como é que o Glauber acabou, né? Mal, porque havia uma cacofonia muito grande, né? Ninguém era a favor da ditadura, mas também não quer dizer de ditadura nenhuma. Então não se era a favor nem daquela ditadura que ele estava, nem de luta armada, nem de coisa nenhuma que fosse substituir simplesmente uma tirania por outra. Bom, o Zé Guilherme viveu esse problema despedaçado nessas duas coisas. E de nós três aí, desse trio, era o único, assim, digamos, ele era o único que fazia parte da elite branca, como diria o governador de São Paulo. Era o único realmente filho de elite abastada, aquela coisa toda, de família tradicional. O Glauber era, enfim, praticamente um mameluco, né? Se comportava como em todo caso. O Zé Guilherme era uma pessoa de classe média, bem média mesmo. E quem tinha todas as regalias era eu, era uma coisa engraçada. Que foi quem mais durou, e quem, talvez por isso, né, dizem que sei lá o quê. O fato é que, na verdade, foi, de nós quatro, de nós três, foi quem o destino até então, tem sido até agora, o menos trágico dos três, porque a vida de Glauber foi muito trágica, no final das contas. O Zé Guilherme também morreu aos 49 anos daquele câncer, e deixar a obra que deixou, uma obra impressionante, porque a partir dos 35 anos de idade, toda ela foi escrita em inglês, publicada lá na Inglaterra, toda ela. Antes já havia livros publicados em francês, mas isso era outra história, porque eram livros de formação. A partir daí, livros importantíssimos, inclusive traduzidos em várias outras línguas, como, por exemplo, o livro sobre Foucault, O Terrorismo de Cátedra, de Praga a Paris, sobre o problema são livros de cultura mesmo, quer dizer, e ele teve uma influência
que eu testemunhei, eu vi muito bem isso. Eu era um mero professor, um poeta, um professor, etc. Mas o Zé Guilherme era uma força da vida cultural, do debate de ideias do continente europeu a partir de meados do século, dos anos 70. Né? Parece já outro século, quase, né? 30 anos atrás. Ele, morreu, e aqui neste país, que é admirável sob tantos aspectos, esta corja sem vergonha, que aí está, a começar pela USP, não é? Essa Rive Gauche du Tietê, essa porcaria, eles fazem tudo para negar a existência do Zé Guilherme. Quer dizer, eu cheguei a dar uma longa entrevista quando ele fez 10 anos de morte para o caderno Mamais da Rolha de São Paulo, né? E quem me entrevistou foi esse cretino aí, que hoje em dia fala pelo primata presidencial, como é que é o Singer, como é que chama? Não é isso? Ele fez essa coisa toda e fez muitas perguntas assim, um rapaz muito bem educado, muito bem arrumadinho, parece aquelas azeitonas recheadas, né? Pois é, mantidas naqueles vidros transparentes. Bem, esta coisa, filha da mãe, tudo o que eu disse a favor, essas coisas que eu estou dizendo aqui, né? Não saiu nada disso. Foram procurar tudo que podiam dizer com o Zé Guilherme, não tem nada para dizer com o Zé Guilherme. Abafou, matou a pau e pronto. Quer dizer, o garoto lá da Tijuca, né, que não tinha nem sequer ninguém na família, porque já tinha vários escritores da minha família, né? Tem poetas satíricos desde o século XVIII, quer dizer, pelo amor de Deus. Então, que eu consiga fazer alguma coisa não é nem assim tão espantoso. Mas o Zé Guilherme, quer dizer, acabou de sair ali, quase uma espécie de Machado de Assis desbotado. Ele era muito branco, parecia um bicho de goiaba, né? Quer dizer, como é que foi? Como é que ele conseguiu tudo isso? E essa corja, filha da mãe, esses safados, essa gente desprezível, nojenta da USP, da Folha de São Paulo, como é que é, da Companhia dos Caretas lá, essa coisa, essa gente tapa o negócio como se o Zé Guilherme não existisse, não tivesse existido, como se não fosse uma glória nacional. Ele teve que concorrer 2 vezes à academia para poder ser eleito. É claro que ele era muito monstro. Quem é que concorreu com ele? Uma pessoa certamente de muita qualidade. Mas aqui elegeram um cretino do Bernardo Welles para a academia em lugar do Dr. Juscelino. Foi a única eleição que o Dr. Juscelino perdeu, foi para Bernardo Welles. Como você sabe. Quem é Bernardo Welles? Vocês sabem quem é Bernardo Welles? Alguém sabe? Acho que nem em Goiás mais sabem, né? Quem é Bernardo Welles, se algum dia se soube. Pronto. Então, Zé Guilherme foi um dos gênios que esse país teve, deixou uma obra importantíssima que eu me pergunto por que ainda não está na Aguilar, toda ela traduzida a português, colocada em português. Eu já me prontifiquei a fazer aquela tradução toda, né? Traduzir tudo, para que aquilo possa estar na Aguilar, porque é uma das... Quer dizer, o que aquilo tem de inferior à obra de José Veríssimo ou de Silvio Romero? Ao contrário, né? Nada se inferior, ou mesmo de Gilberto Freire, ou mas essa história, isso aqui, nesse sentido, não é bem um país. É um leilão em que a vaca ganha, compra o comprador, né? E acaba o leilão com a vaca possuindo tudo, né? E aí vai tudo pro brejo. Isso é uma vergonha, isso. Eu quero saber o seu telefone, meu bem. O seu nome, tudo bem, mas... Eu quero lhe perguntar o seguinte. O senhor vê alguma ligação entre a tristeza e a poesia, ou seja, aquela busca de alma? Porque nem todos se interessam e, como foi dito no início, cada um dá serventia às coisas conforme quer. Então, eu queria saber se tem alguma relação, na sua opinião, entre felicidade, tristeza, fazer poesia. E mais uma coisa, entre a inteligência e a mediocridade, até que ponto as pessoas que não buscam uma intelectualidade são mais felizes do que as outras que são mais inquietas? Minha filha. O que você pensa sobre isso? Eu acho, por exemplo, que antes de mais nada você me faz recordar uma das frases mais justas e mais cruéis que eu já ouvi na vida, não é? Tínhamos uma amiga que dizia, mas a felicidade neste mundo sobretudo neste país, é nascer burro, crescer ignorante e morrer de repente.
já estamos conseguindo morrer de repente aqui, não tem problema não, né? Quer dizer, quando ela ser burro já não é tão fácil, que o brasileiro não é muito chegado à burrice instintiva, não. É uma coisa que depois ele trabalha para chegar a ser burrice assim. Enquanto a ignorância crescer ignorante, enfim, isso já é um pouquinho mais fácil. As nossas escolas ajudam, nossas universidades, então, são uma maravilha para isso. Mas, sim, existe sim. Primeiro, antes de mais nada, como dizia o Milo Fernandes, o ser humano é inviável, meu bem. Não é ao sul do Equador que ele é inviável, não. Aqui nota-se mais depressa. O ser humano é inviável. Então, é claro que isso dá uma certa tristeza, ou deveria dar, né? Ou então um estado assim, de beatificação meio bestificada. Existe, sim, uma... Eu, por exemplo, você tocou numa chaga bastante particular, porque eu resolvi que esse negócio de poeta tem que ser infeliz. Só faltava agora eu, assim, um garotão aqui, eu vou ser infeliz só para ser poeta. Danou-se. Eu queria, como diz o francês, le beurre et l'argent du beurre. Eu queria a manteiga e o dinheiro da manteiga, né? Então, eu vou ser poeta, mas não vou ser infeliz. Pois sim. Não. Quer dizer, nunca consegui não ser poeta. Bom ou ruim, essa era a única coisa que eu sabia fazer, o resto tudo era pior ainda. Então era melhor insistir nisso. Agora, quanto a não ser infeliz, olha, eu fiz das tripas coração e não adiantou nada. Antes de encerrarmos, quem tiver a ficha, vamos fazer o sorteio. Você podia escolher um trecho para a gente encerrar. Um texto, um sorteio? Não, você vai ler um trecho para a gente encerrar. Ah, é? Tá bom. Vamos fazer isso? Não estava no script. Vocês querem? E assim, tem nada melhor encerrar com a maneira como eu consegui encerrar o livro, né? No final, nada de conseguir acabar o livro, de meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Fui me meter nessa, como é que a gente acaba um negócio desse? Porque realmente comecei a ter uma dificuldade enorme de terminar esse negócio. Tome mais e mais, diga, não, chega. 538 é uma obscenidade, você escreve 538 qualquer coisa, né? Mas 538 sonetos, você está maluco, bicho, que é isso? Mas é que não teve jeito, olha que eu joguei uns fora, hein? Veja. Mas no final, ele termina de uma maneira, você vê a impaciência que eu estava de conseguir botar um ponto final nesse negócio, diz assim: ouve o meu grito, ó giro eterno e luminoso, ó Via Láctea, ouve este longo soluçar de fonte estrangulada, o tordo a flutuar no Parque Antoniades, no terminal do gozo de Alexandria, a rosa exausta cujo esposo, o verme vesperal, se obstina a cantar. Ouve como levita de lugar em lugar, incapaz de calar, giro vertiginoso. Ouve-o e socorre-o, ó encanecida irmã do imenso, ó via interminável e sem destinação. Leva-me essa espiral da boca e essa emoção do corpo, ó extravagante. Leva-me o coração e embala-o e que adormeça este arroio suspenso. Ó Via Láctea, ó luminosa irmã, segundo Apollinaire dos fios brancos d'água vã, a água furtiva que visita o chão do mundo e vai se evaporando também. Ó minha irmã, mais ancestral, mais nebulosa, ó vagalã dos vãos novelos em que eu ando, um moribundo no intemporal, sinal apenas de que o fundo de tudo e de mim mesmo é a solidão pagã da alma febril que se evapora e historiciza. Ó ampliação de Alexandria, ó via branca e tenebrosa, é tudo a rosa que se arranca pétala a pétala às profanações da cinza. Ó Via Láctea, ó minha irmã que pões a tranca da imensidão no coração do que agoniza.